Saudações, descobridores! Bem-vindos ao Descobrindo o Inimaginável. Eu sou o Arteiro e hoje vamos explorar os 7 mistérios mais fascinantes e intrigantes da história e da ciência. Preparem-se para mergulhar em um mundo de enigmas e descobertas surpreendentes. Então bora desbravar este assunto? O mistério das linhas de Nazca. Começamos com um dos mistérios mais famosos da história. As linhas de Nazca são um conjunto de desenhos gigantes feitos no solo, no Peru, há mais de 1000 anos pelos antigos Nazcas. Esses desenhos, que só podem ser vistos do alto, incluem formas de animais, plantas e objetos abstratos, que se estendem por mais de 80 km². O mistério dessas linhas está em seu propósito original, que ainda é desconhecido. Alguns teóricos acreditam que elas foram criadas como um calendário astronômico, enquanto outros especulam que foram usadas em rituais religiosos ou como pista de pouso para naves extraterrestres. Além disso, as linhas de Nazca são cercadas por outras curiosidades, como os geoglifos de Palpa e a caverna subterrânea de Cueva de Los Tayos. Esses mistérios têm atraído turistas e pesquisadores de todo o mundo, que continuam tentando desvendar o segredo por trás das linhas de Nazca. 2. Mistério do Triângulo das Bermudas. Outro mistério que intriga as pessoas há décadas é o Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas é uma área no Oceano Atlântico, entre Miami, Bermuda e Porto Rico, conhecida por ter sido palco de diversos desaparecimentos misteriosos de aviões e navios ao longo de décadas. Existem muitas teorias sobre as causas desses desaparecimentos, desde explicações científicas até teorias conspiratórias envolvendo alienígenas e criaturas do mar. Entre as explicações científicas, estão a possibilidade de fenômenos climáticos extremos, como furacões, tsunamis e ventos muito fortes, que poderiam ter causado os desaparecimentos. Também há a hipótese de falhas mecânicas nos veículos, além de erro humano e até ataques de piratas modernos. Alguns pesquisadores acreditam que a atividade de gás metano na região poderia ser responsável por causar buracos na água, o que faria com que os navios afundassem rapidamente. Outra teoria é que a área seria uma zona de guerra secreta durante a Segunda Guerra Mundial e que muitos navios e aviões foram abatidos sem registro oficial. Apesar de todos esses estudos e teorias, ainda não há uma explicação definitiva para os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Atualmente, a maioria dos casos é atribuída a causas naturais ou humanas, mas muitas pessoas continuam fascinadas pela ideia de que há algo mais misterioso e sobrenatural acontecendo na região. 3. Mistério das múmias de Chinchorro. O mistério das múmias de Chinchorro é um enigma arqueológico que intriga os cientistas até hoje. Descobertas no norte do Chile, as múmias são consideradas as mais antigas do mundo, datando de até 7.000 anos atrás. O que mais surpreende é a técnica avançada utilizada pelos antigos habitantes da região para mumificar os corpos, que incluía a retirada dos órgãos e a aplicação de uma substância conservante. Apesar de estudos extensos, os cientistas ainda não conseguiram descobrir como os habitantes de Chinchorro desenvolveram essa técnica tão sofisticada, e por que eles a aplicavam não apenas em seus líderes e elites, mas também em pessoas comuns, incluindo crianças e fetos. Alguns pesquisadores acreditam que a prática tinha um significado religioso ou cultural, enquanto outros sugerem que poderia estar relacionada à saúde e à higiene. O mistério das múmias de Chinchorro é fascinante e continua a intrigar os arqueólogos e cientistas que tentam desvendá-lo. 4. Mistério da Rainha Nefertiti. Nefertiti foi uma das rainhas mais famosas do Antigo Egito, mas o mistério que envolve sua morte e sua tumba nunca foi solucionado. Sua figura é envolta em várias controvérsias, como sua possível participação na conspiração que culminou na morte de seu marido, o faraó Akhenaton, além de especulações de que teria assumido o trono sozinha após a morte dele. Apesar das diversas expedições arqueológicas em busca da tumba da rainha, nunca se encontrou nenhum vestígio concreto. Em 2015, uma equipe de cientistas alemães usou tecnologia de radar para analisar o solo ao redor da tumba de Tutankhamon, na esperança de encontrar uma câmara secreta que pudesse conter os restos mortais de Nefertiti, mas os resultados foram inconclusivos. O mistério da tumba de Nefertiti continua intrigando arqueólogos e historiadores até os dias de hoje, e sua busca se tornou um dos maiores desafios da arqueologia moderna. 5. Mistério dos Maias. Os Maias foram uma das civilizações mais avançadas da história, com grandes contribuições para a matemática, astronomia, arquitetura e arte. Eles possuíam um calendário preciso, além de realizar complexos cálculos matemáticos e desenvolver um sistema de escrita. No entanto, cerca de 1000 anos atrás, a civilização maia simplesmente desapareceu, deixando para trás diversas ruínas e monumentos.
As teorias para explicar esse mistério são diversas, incluindo mudanças climáticas, guerras, colapso da economia e até mesmo epidemias. No entanto, ainda não há uma explicação clara para o desaparecimento dos maias. Alguns estudiosos acreditam que eles simplesmente se mudaram para outras áreas, enquanto outros argumentam que eles sofreram algum tipo de catástrofe natural ou humana. O mistério dos maias continua a intrigar historiadores, arqueólogos e cientistas até hoje. 6. Mistério das Pirâmides de Gizé. As pirâmides de Gizé são uma das construções mais icônicas do mundo antigo, mas seu método de construção continua sendo um mistério até hoje. As 3 pirâmides foram construídas há mais de 4.500 anos, usando blocos de pedra que pesam até 80 toneladas. Como os antigos egípcios conseguiram mover e colocar esses blocos é uma questão que ainda intriga arqueólogos e historiadores. Há muitas teorias sobre como as pirâmides foram construídas, algumas mais plausíveis do que outras. Alguns sugerem que os blocos foram transportados por trenós, outros que foram empurrados em rampas. Outros, mais controversos, acreditam que as pirâmides foram construídas com a ajuda de tecnologia alienígena. Além do método de construção, há também muitos mistérios envolvendo o interior das pirâmides. A Grande Pirâmide de Chufu, por exemplo, tem câmaras e passagens que ainda não foram totalmente exploradas. Alguns acreditam que há ainda mais câmaras secretas esperando para serem descobertas. Outra questão intrigante é a finalidade das pirâmides. Elas foram construídas como túmulos para os faraós, mas há muito debate sobre o que mais elas poderiam representar. Alguns acreditam que elas foram construídas como estruturas religiosas ou como símbolos da grandeza do faraó. Embora muitas perguntas ainda permaneçam sem resposta, a construção das pirâmides de Gizé continua a fascinar e inspirar pessoas em todo o mundo. 7. Mistério da Cidade Perdida de Atlantis. A Cidade Perdida de Atlantis é uma das lendas mais famosas da história. Acredita-se que a cidade tenha afundado no Oceano Atlântico há milhares de anos, mas nunca foi encontrada. Muitas pessoas acreditam que Atlantis foi uma cidade avançada e próspera, que possuía tecnologia e conhecimento muito além do que se pensava ser possível na época. Existem diversas teorias sobre a localização de Atlantis, mas nenhuma foi comprovada. Alguns acreditam que a cidade tenha sido destruída por um desastre natural, enquanto outros teóricos acreditam que Atlantis ainda pode ser encontrada e que ela possui segredos que podem mudar a história da humanidade. O mistério da Cidade Perdida de Atlantis continua intrigando arqueólogos, historiadores e entusiastas do assunto até os dias de hoje. E aí, descobridores, o que acharam desses mistérios incríveis? Esperamos que tenham gostado e que tenham se divertido tanto quanto nós ao desvendar esses enigmas fascinantes. Se vocês quiserem mais conteúdo como esse, esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar nos comentários quais mistérios vocês gostariam de explorar em futuros vídeos. Até a próxima!